estamos falando sobre os 7 pecados capitais, né? E já falamos sobre quase todos. Nos faltam 3, que é exatamente a avareza, a gula e a luxúria, né? Esses são os 3 que, com a graça de Deus, vamos ver nas próximas semanas. Hoje à noite nós vamos conversar sobre a avareza. Diga para o irmão que está do seu lado, aperte os cintos. Aperte os cintos. Porque, sem dúvida nenhuma, sabe, é alguma coisa assim que emana das nossas entranhas, né? Que nós precisamos ter um cuidado descomunal a toda hora, a todo momento, para não sermos vitimados por esse pecado tão nefasto, não é? Que essa palavra vem do latim avaros, que é ávido por dinheiro, um amor desmedido por bens materiais, coisas, objetos, ganância, mesquinharia, miserabilidade, famoso mão de vaca, sovina, tio Patinhas. O avarento é uma pessoa assim que, quando ele vê um banco 24 horas, ele tem palpitação. Porque ele não pode sacar dinheiro, ele só pode depositar. O avarento é uma pessoa assim que anda com uma nota na carteira. Pode ser uma nota de 10, uma nota de 50, uma nota de 100, porque ele puxa a carteira para pagar alguma coisa e fala assim, poxa, não tem trocado, você paga para mim? Não é? O avarento é assim, uma pessoa que ele tem algumas angústias. Uma angústia é ir no restaurante com muita gente junto dele. Na hora, se ele não divide a conta, ele fica profundamente angustiado, porque ele não concebe que alguém comeu por conta dele, e ele não convidou aquele indivíduo para comer por conta dele. E o infeliz pediu um camarão que custa R$80 o prato, não é? E ele falou para o filho dele, pediu um filé com fritas que custa R$25 com prato. Ou seja, né, essas coisas todas que às vezes trazem tanta angústia para a gente, a Bíblia nos admoesta e nos ensina tantas coisas que eu quero ler com você nessa noite ali em 1 Timóteo, no capítulo 6, o apóstolo Paulo falando sobre os cuidados que a gente precisa ter para que esse mal, ele não encontre guarita dentro do nosso coração. E que a gente não seja alcançado por esse espírito de mesquinharia, né? de sovina, que a gente não tenha nada a ver com isso. Capítulo 6 de 1 Timóteo, a partir do versículo 6, diz assim, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 6 até o versículo 10. Porque nada temos trazido para este mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nesta cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Mais adiante, um versículo 17, diz assim, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, que sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos para repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de apoderarem da verdadeira vida.
Mais um versículo em Lucas, capítulo 12, Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 15. Jesus também falando sobre esse assunto, sendo indagado por um irmão, né, para dividir a herança. E Jesus, no versículo 15, diz assim: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Diga comigo, toda e qualquer. Porque a vida de um homem não se consiste na abundância de bens que ele possui. Feche seus olhos por um momento. Senhor, nessa noite, que o Teu Espírito Santo possa nos instruir, nos admoestar, possa nos ensinar, Pai, possa nos fazer a perceber um caminho sobremodo excelente para andar contigo, Pai. Que possamos descobrir na Tua Palavra aquilo que de fato é verdadeiro e eterno. E livra-nos deste mal, Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, dinheiro. Dinheiro. Muitas definições, muitos conceitos, muitas questões teológicas, muitas formas de se entender. E nessa noite, quando lemos o versículo 10, que Paulo diz assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, nós precisamos desmistificar o nosso primeiro e básico engano que temos em relação ao dinheiro. Que normalmente nós dizemos o seguinte: o dinheiro é neutro, o dinheiro não tem mal nele mesmo, ou bem nele mesmo, depende da forma com que você usa. Porque a Bíblia não fala do dinheiro, a Bíblia fala do amor ao dinheiro, mas isso não é completamente verdadeiro, porque existe um valor no dinheiro. E a tudo que existe valor é impregnado de poder. Preste atenção nisso. Tudo que tem valor tem poder. Tá certo? Tudo que tem valor tem poder. E quando tem poder, exige da nossa consciência uma tomada de decisão. Se tem poder, ele se transforma em vida, ele se transforma em alguma coisa que é capaz de conduzir a sua ação. Por isso, o dinheiro não é tão neutro assim quando nós pensamos que ele é. Se você, por acaso, estiver passeando por aí, indo embora para casa, ou amanhã, durante o dia, não é? E achar uma nota de 100 no chão, ou achar uma nota de 50, não é? Aquilo imediatamente vai remeter a você uma tomada de decisão. Você pode pensar, poxa, será que aquela pessoa que estava ali perdeu esse dinheiro? Será que eu pego esse dinheiro aqui e procuro... Volta e meia na mídia a gente vê pessoas que esquecem dinheiro em táxi, esquecem dinheiro em metrô, esquecem dinheiro em ônibus, e um ou outro aparece aí com um saco de dinheiro, com a mala de dinheiro, para devolver o dinheiro, e são assim como que mostrados pela mídia, e de fato são, né, pessoas heróicas. Olha só, fulano de tal não ganha um salário mínimo e devolveu 50 mil reais que achou dentro de uma lotação, achou num metrô, isso, aquilo, outro, ou seja... Todo objeto de valor exige da gente uma tomada de decisão. Faz um apelo à nossa consciência para termos uma ação. E eu e você não fugimos à regra, ou seja, se alguém chegar com você com uma proposta financeira, com um negócio, com alguma coisa que seja compreendida de valor, esse objeto de valor tem poder, e se tem poder, ele vai influenciar na sua posição, na sua decisão. A questão é encontrarmos o posicionamento correto diante disso e permitir que, de fato, o dinheiro seja colocado no seu devido lugar. Vamos fazer isso nessa noite, em nome de Jesus? No livro de Atos dos Apóstolos é interessante que a Bíblia nos diz que as pessoas, quando ofertavam, traziam as suas ofertas e depositavam aos pés dos apóstolos.
Não é sem motivo que o Espírito Santo permitiu que assim fosse escrito o livro de Atos. Ou seja, para que o dinheiro ele fosse útil à igreja no seu aspecto de crescimento e de discipulado, e não o contrário. Por que essa avareza, esse amor desmedido, essa mesquinharia, essa angústia, ela é pecado? Por que Jesus condena a avareza? Por que o apóstolo Paulo condena a avareza? Por que a Bíblia condena a avareza, desde Gênesis a Apocalipse? Por que a gente encontra tanto perigo nessa questão de darmos mais valor, de nos comprometer a nossa consciência, aquilo que a Bíblia não dá tanto valor assim? Acho que aqui em Timóteo, no capítulo 6, a gente encontra alguns princípios que são importantes para que a gente possa medir o nosso coração e percebermos o perigo que corremos diariamente no trato com o dinheiro. No versículo 6, logo no início que lemos, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6, a avareza ela é apresentada como um pecado porque troca-se a piedade e a integridade da alma pela possibilidade de ganho fácil. O apóstolo Paulo está falando aqui sobre dinheiro. E ele diz assim, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Ele está dizendo, olha, se você é uma pessoa piedosa, se você é uma pessoa cheia de compaixão, se você é uma pessoa que anda na verdade, se você é uma pessoa generosa, isso para você é um lucro. É um lucro que não é medido pela moeda, é um lucro que não é medido pelo metal, mas é uma grande fonte de lucro, ao contrário do que outros pensam. E quando nós damos um valor além do que ele tem a essa questão da ganância, nós com facilidade conseguimos ludibriar a nossa fé. E o interesse pessoal toma conta daquilo que é o interesse comum. E a busca pelo sucesso, pelo reconhecimento a qualquer custo, ela ultrapassa aquilo que é a sua essência, a sua compaixão, o seu idealismo, o seu sonho. Nesse versículo 6, o apóstolo Paulo nos leva a pensar e a trazer para dentro do nosso coração exatamente esse perigo que a gente corre quando a gente quer, a qualquer custo, obter o lucro. Quer, a qualquer custo, o reconhecimento. Como se aquilo que nós quiséssemos como fim, os meios fossem justificados. E não é assim que a vida funciona. Não troque os seus ideais, não troque os seus sonhos, sabe? Não troque aquilo que é você de piedade dentro do seu coração, de compaixão dentro do seu coração, permitindo com que a ganância, permitindo com que a avareza transforme a sua personalidade. No versículo 7, a Bíblia nos diz aí, porque nada temos trazido para este mundo e nem coisa alguma podemos levar dele. Nós perdemos o senso de eternidade, irmãos. Perdemos o senso de eternidade. Diga para quem está do seu lado, olha, você vai viver para sempre. Para sempre mais um pouco. Você vai viver para sempre. É a supervalorização do aqui, do agora, do hoje, do imediato, do quero a minha situação resolvida aqui, hoje, agora e ponto final. A vida com Deus não é assim. A vida com Deus ela é uma vida de geração em geração, de ano após ano, de década após década. A Bíblia diz que o nosso Deus é Deus de eternidade em eternidade. Está certo que você deve se preocupar com hoje, está certo que você deve ter a sua vida administrada hoje, está certo que você deve cuidar da sua casa hoje, mas você não pode perder o foco do amanhã, querido.
Você não pode perder o foco da eternidade, você não pode perder o foco daquilo que Jesus diz, que nós não somos deste mundo, aqui nós somos peregrinos e somos forasteiros. Jesus está voltando. Diga para o seu vizinho: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E às vezes nós vivemos como se só tivéssemos esse momento aqui, agora, e pronto, e acabou. Ou seja, é uma supervalorização do tempo presente. Esse versículo ele diz assim: nós nos esquecemos que para esse mundo nós não trazemos nada, e nós dele não levamos coisa alguma. Você sabe, querido, você sabe. Essa é a situação que a gente mais brinca, não é? Que paletó de madeira não tem bolso. Não é verdade? Ou seja, o dia que você for daqui para se encontrar com o seu Criador, é você e Ele e você. Por que às vezes, então, tão supervalorizar o tempo de hoje? No versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: tende sustento e com que o vestir, estejamos contentamento. Perdemos o contentamento, irmãos, e nos tornamos exigentes demais com a vida. Nós sempre vivemos num sentimento de falta contínuo. Eu não sei se você conhece alguém que sofre desse mal. Você compra um celular, daí a 3 meses lança outro, o seu celular ficou antigo. Você compra um carro, daqui a 6 meses lança um modelo novo, o seu carro ficou antigo. Quanto tempo dura um sapato novo para você? Hoje nós vivemos num mundo que os eletroeletrônicos tem que durar no máximo assim, entendeu? Porque tem que durar 1 ano, 2, 3, 4, sei lá, o mínimo possível, porque daqui a pouco você olha a televisão do seu vizinho, que é 6 meses mais nova do que a sua, e já tem uma tecla que a sua não tem. E aí nós então somos tomados dessa cultura, que é a cultura da falta, que nós não conseguimos mais nos alegrar com aquilo que temos, mas nós sempre sentimos falta daquilo que nós desejamos. E essa cultura, irmão, consumista que nos empurra, não é? Que você sempre vai ter um modelo que não é o modelo atual. É impressionante. Ver alguém dos Estados Unidos comprou alguma coisa que você achou que você tivesse o último tipo, mas já não tem mais. Porque apareceu outro, melhor do que o seu, mais moderno do que o seu, mais rápido do que o seu celular, de banda mais larga ainda. Note isso, irmãos, é celular. É uma coisa tão simples, não é? Aqueles tijolão que você usava 15 anos atrás, é assim, Miguel? Aquele celular desse tamanho, que mais parecia uma televisão. E você ficou 5 anos com ele usando esse celular, e ele só falava, irmão, impressionante, o celular só falava. Entendeu? O celular só falava. Você saía com ele na cintura, que você saía até de lado, assim, de tão pesado que ele era. Hoje, de 3 em 3 meses, tem um celular novo, tem uma banda nova, tem um negócio novo, tem uma atividade nova. Ou seja, é a cultura da falta que nos empurra para um consumo desenfreado, criando em nós esse desejo de comprar. E isso também é, irmãos, avareza. Preste atenção que o apóstolo Paulo está dizendo, falou, olha, aprenda a estar contente com aquilo que você tem. Você está comigo nessa noite? Aprenda a estar contente com o carro que você tem. Pode não ser o carro último tipo, mas ele é seu e ele está pago. Vai gente aí para comprar um carro, entendeu? Para pagar de 200 parcelas, entendeu? Você vai pagar o carro em 10 anos, daqui a pouco nem o carro tem mais, você está lá pagando a prestação. O carro já sumiu, já acabou. Ou seja, esse mundo conspira contra
conspira contra o reino de Deus, quando nos empurra, sabe, a viver essa cultura da falta em detrimento da cultura do contentamento. O apóstolo Paulo diz, olha, vocês, por favor, aprendam a estar contentes. Aprendam a ter uma vida contente. No versículo 9, ele está dizendo lá algo que é tremendo para nós também, diz assim, ora, os que querem ficar ricos, diga comigo, o que querem, não são os ricos não, são os que querem ficar ricos, ou seja, quando a pessoa apruma o seu coração naquele sentido, quando ela caminha com todas as suas forças naquela opção, naquela direção, falou, ó, naquelas pessoas que, está dizendo aqui, olha, os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas, concupiscências insensatas, perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Eu quero que você preste atenção nesse versículo, porque é o seguinte, sabe, parece que a Bíblia foi escrita aqui ontem, porque o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós é o seguinte, falou, olha, as pessoas que querem ficar ricas, dessa forma, elas se tornam vulneráveis ao ilícito. Tudo vale, irmãos. Olha para a nossa nação o que está acontecendo. Tudo vale. Por causa de 100 mil reais, por causa de 50 mil reais, quando aconteceu aquele escândalo lá atrás, não sei quantos anos tem, quando começou a questão dos Correios, a CPI dos Correios, vocês estão lembrados da CPI dos Correios? E houve uma filmagem, entendeu? Uma filmagem para o nosso vergonha, para o nosso vexame, para bater nós no peito e nos arrependermos, né? De irmãos em Cristo, em Brasília, agradecendo a propina que tinham recebido. Os que querem ficar ricos caem em grande tentação, porque tudo vale. Não tem mais ética, não tem mais padrão moral, não tem mais, sabe, eu vou me comportar da forma mediana que a sociedade se comporta. Desejo, a motivação desenfreada, e essas pessoas são vitimadas por armadilhas e por ciladas, é o que diz aqui no versículo 9. Caem em tentação, caem em ciladas, ou seja, são negócios escusos, são relacionamentos doentios, são, sabe, situações que te levam para o lugar fúnebre. Você está entendendo? O que a Bíblia está dizendo, quem quer ficar rico, quem aplica nisso o seu coração, cai em cilada, cai em concupiscência insensata, ou seja, a pessoa perde a noção do seu juízo perfeito. Está dizendo aqui, ó, concupiscências insensatas e perniciosas. As pessoas sofrem de perversão na sua personalidade. Quem você já conhece, às vezes, que você já viu, que a pessoa está ali, está na igreja, está servindo a Deus, sabe, está com a família estruturada, está com um casamento bonito, está passando dificuldade, está luta, mas está ali, tem um trabalho digno, e de repente aquela pessoa ganha uma herança, de repente aquela pessoa ganha um negócio, de repente aquela pessoa ganha um negócio, e ganha um dinheiro, e aquele dinheiro estraga a vida daquela pessoa, estraga. E a pessoa, até para conversar com você, o timbre da voz dela muda. Ou seja, tem gente que com dinheiro é de um jeito, sem dinheiro é de outro jeito. O dinheiro não pode te mudar, querido. O dinheiro não pode alterar a sua personalidade. Se altera é porque você está dando valor a ele, sabe, você está se transformando em alguma coisa que você não é. E a Bíblia diz que essas pessoas agem com insensatez, sem inteligência, nas raias da tolice, da burrice, da ignorância, comprometendo a sua vida, comprometendo a sua família, comprometendo o seu bom nome, comprometendo, sabe, o que de mais precioso elas têm, que é a ética, que é a personalidade, que é a moral.
Queridos, nós estamos enojados do que está acontecendo na nossa nação. Nós estamos, sabe, para enfiar a cara no chão e para chorar. Nós, sabe, o Brasil, essa roubalheira, essa ilicitude, essa imoralidade que nós vivemos, essa situação vergonhosa que todo dia, toda hora aparece, e o apóstolo Paulo já está dizendo, falando, olha, isso destrói a natureza humana, isso destrói o caráter do homem, destrói a personalidade do homem, e as pessoas passam a agir com insensatez, com tolice. E ele termina dizendo no versículo 9 que as pessoas se afogam. No final, os quais afogam os homens na ruína e na destruição. Queridos, cuidado. Cuidado, porque até se afogar, o caminho é muito longo e o sofrimento é enorme. Afoga, esse termo é morte da fé, morte da espiritualidade, morte da personalidade, morte da família, morte daquilo que são os votos, daquilo que são os valores mais essenciais que a pessoa um dia teve, que a pessoa um dia se comprometeu. Essa carta está escrita para a igreja, irmãos. É para nós. É nós que temos que tomar cuidado com isso. As pessoas que se dão à avareza, elas perdem a fé. Existe uma diferença muito grande entre negar a fé e perder a fé. E eu quero que você preste atenção nisso nessa noite. Porque eu, com muita tranquilidade, poderia dizer nessa noite que, se você está aqui dentro da igreja, é muito difícil, muito pouco provável que você negue a sua fé. Se nós, por acaso, vivêssemos num estado de coerção e da liberdade da fé cristã e tivéssemos lá com aqueles irmãos do Oriente Médio que estão passando pelo Estado Islâmico, eu tenho tranquilidade no meu coração que a grande maioria de nós que somos crentes em Jesus não negaríamos a nossa fé. Você está comigo nessa noite? Mas nós não corremos esse perigo de negarmos a fé. Nós corremos o perigo de perdermos a fé. É diferente. É diferente quando eu e você, sabe, encontramos situações na nossa vida que se contrapõem à nossa fé. E nós não conseguimos mais viver aquilo. Nós não conseguimos mais experimentar aquilo. E nós perdemos a fé, irmãos, por um simples fato. Nós perdemos a nossa fé e nós começamos a perder a nossa fé quando aquilo que nós vivemos se distancia daquilo que nós acreditamos. Você está comigo nessa noite? Preste atenção. Você e eu temos o perigo de perder a nossa fé quando aquilo que nós vivemos na nossa prática, no nosso dia a dia, se distancia daquilo que nós acreditamos. Porque uma coisa tem que andar junto com a outra, a sua fé e a sua vida e a sua fé, aquilo que você acredita, aquilo que você pratica, ou seja, a fé sem obras ela é morta, mas pode existir uma situação na sua vida onde você acredita em uma coisa e você vive outra coisa. E isso te leva a você ser um hipócrita. Você acredita em uma coisa, mas você vive outra coisa. E à medida que a sua fé vai se distanciando daquilo que você acredita, ou seja, que a sua vida vai se distanciando daquilo que você acredita, você passa a racionalizar a fé. A racionalização da fé, irmãos, de vez em quando a gente encontra com os irmãos
quem racionaliza a fé, a primeira pergunta deles na lata, quando senta comigo para conversar qualquer assunto, é dízimo. Não é verdade? Pronto, já vem e fala, pastor, mas olha só, tanta gente roubando, tanta gente fazendo, tanta gente conversando, olha pastor da igreja tal, olha fulano da igreja tal, é isso, ou seja, nós começamos a racionalizar a fé, fazer com que de alguma forma, buscar na nossa mente alguma forma de transformar o ilícito em lícito. Você acredita? Olha aqui nos meus olhinhos. Tem tempo que eu não uso essa expressão, né? Olha aqui nos meus olhinhos. Você acha que isso é difícil? Você acha que isso é difícil? Não é. Porque nós temos na nossa cabeça um poder cognitivo tão grande que nós conseguimos transformar o ilícito em lícito. Coisas que são execráveis pela palavra de Deus, de repente, você pensa de uma forma, você faz uma cognição dos seus pensamentos, das suas ideias, você busca em livros, você busca na filosofia, você busca nos estoicos, você busca em algum lugar e você consegue, de repente, justificar aquela conduta sua. E aí é o momento de você parar, porque você começou a construir desvios na sua fé, querido. Você começou a construir rotas alternativas na sua fé. Quando você namora e você não tem um namoro santo, e você diz assim, poxa, a Bíblia é um livro escrito há mais de 20 séculos atrás, hoje em dia não tem jeito mais. E você não zela pela sua santidade, você não zela pela sua virgindade, pela sua pureza. Quando você começa a ser desonesto consigo mesmo, com seus próprios negócios, escondendo as coisas. Ou seja, existe uma série de situações onde nós conseguimos transformar o ilícito em lícito e falar para nós mesmos e aplacar a nossa consciência e dizer assim, afinal de contas, tem muita gente que faz isso. Eu também faço. Cuidado, irmão. Diga para o irmão que está do seu lado, cuidado, irmão. A racionalização da fé, irmãos, é algo terrível. Que nós passamos a nos medir pela média da sociedade. Você não está tão mal assim, então você está... Mas o reino de Deus não é escola, irmão. Deus não te chamou para tirar 6, Deus te chamou para fazer um 10, em nome de Jesus. Você está entendendo? Deus te chamou para ser uma referência nessa geração, em nome de Jesus. Deus te chamou para ser alguém cheio de notoriedade, em nome de Jesus. Deus te chamou para ser uma pessoa que, como nós começamos essa reunião, né, que a sua luz brilhe diante dos homens. Posso ouvir um glória a Deus? Diga para o seu vizinho aí, eu sou diferente, eu sou diferente, eu sou diferente, eu sou diferente. Ou seja, você não vai se medir pela média da sociedade. A igreja não está nesse mundo para ser aceita pelo mundo. Nós não precisamos do aplauso do mundo, nós não precisamos do favor do mundo, nós não precisamos fazer paz com o mundo. Nós temos uma única e uma só missão: pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e as pessoas que forem se converter serão salvas, e ponto final. Não comprometa a sua vida, querido, não comprometa a sua fé, não se permita racionalizar a sua fé. Jesus diz assim, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Você que tem filhos adolescentes, abre o olho com seus filhos. Quantos tem filho adolescente aqui, adulto? Entendeu? Quem manda na sua casa é você. Você é autoridade sobre o seu filho. Daqui a pouco está lá seu filho com um namoro na escola, falando, não vai namorar coisa nenhuma. Vem cá, me dá o telefone aqui que eu vou te falar como é que é esse namoro aqui. Quantos anos? 12 anos de idade. O que tem namoro de 12 anos de idade, irmão? Que coisa boa vai sair do namoro de 12 anos de idade? Me fala.
Ah, pastor, estou com um problema lá em casa, é site pornográfico para todo lado, é isso, é aquilo outro. Irmão, está na hora de você parar de racionalizar a sua fé. Coloque em ordem a sua casa e viva aquilo que você pregue, e pregue aquilo que você viva em nome de Jesus. Porque você não vai negar a Jesus, mas nós corremos o risco de perder a nossa fé. Nós corremos o risco, irmãos, de ser aquela igreja que não é quente e não é fria. E Jesus está a ponto de nos vomitar do seu seio, do seu interior. A ganância, a avareza, ela é pecado porque ela conspira contra o modelo bíblico fundamental e a relação básica de Deus com o homem, que é a relação da generosidade. Quando nós nos deixamos ser contaminados por esse germe da avareza, o foco nosso sempre está no que nós não temos. Mas como nós somos pessoas generosas, nós sempre temos o foco naquilo que Deus tem nos permitido ter. Pode ser um Fusquinha 69, irmão, mas é seu, foi Deus quem te deu. E é um carro que te faz ir para todo lado igual o outro qualquer, e ele é abençoado em nome de Jesus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você não precisa ter um carro último modelo para você achar que você é abençoado. Você não precisa estar na moda para você achar que você é abençoado. Você não precisa ter o último telefone celular para você achar que você é abençoado. Nem tudo que reluz é ouro, irmão. Nem tudo que reluz é ouro. Estou terminando, queria que você ficasse de pé comigo. Qual é o antídoto contra a avareza? Qual é o antídoto, irmãos, contra esse germe que assedia a nossa vida diariamente? Qual é o antídoto contra esse germe que às vezes nos conduz a uma vida mesquinha, irmãos? Às vezes você olha para o seu guarda-roupa, tem roupa lá que você já não usa há mais de 2 anos, mas você continua com elas lá, você pode precisar delas, né? Você trocou os pneus do seu carro e aqueles pneus careca continua lá na sua casa, não sei fazendo o quê, deve ser só para dar dengue, que não serve para nada. Você tem uns 3 aparelhos de jantar na sua casa, tem um desde que você casou, já tem 20 anos de idade, mas você guarda aquela encrenca lá, entendeu? Querido, nós temos muito mais do que nós precisamos. Se você for fazer um exercício nessa noite e for para dentro da sua casa, você vai ficar estarrecido de quanta quinquilharia você tem lá dentro dos seus armários. E aí vem alguém soprando assim para você, você pode precisar, entendeu? Você já engordou 20 quilos, homem de Deus, e aquela calça azul, jeans, que você namorava e fazia faculdade, ainda está lá. Você pode precisar. Querido, o reino de Deus é ser generoso. Você está ligado o que eu estou dizendo nessa noite? Nós perdemos a essência, começamos a racionalizar a nossa fé. Mas nessa noite eu quero terminar para você contando a história que você já deve ter lido em Abraão. Isaac estava chegando na hora de casar. Sabe, estava naquela hora assim. Como é que é, Léo? Maduro, pronto para casar. Abraão falou assim, vou mandar buscar uma noiva para o meu filho, porque afinal de contas ele não vai casar nessa terra aqui. Não é? Está lá em Gênesis capítulo 24. E ele então convoca o seu servo, Eleazar, e fala, Eleazar, vai lá na minha família e busca uma moça bonita, uma moça que meu filho vai se casar. E Eleazar ora ao Senhor, dizendo assim, Senhor, como é que eu vou descobrir uma noiva para o filho do meu senhor, Abraão?
que vai fazer com que essa mulher seja distinta das demais? O que eu vou perceber nela que ela tem e as outras não têm? E simbolicamente você sabe que isso significa uma relação de Deus com a igreja, como sendo Jesus, o Espírito Santo e a noiva. E nós somos a noiva do Senhor. E Ele vem te buscar. E Ele vem te buscar. E Ele nos deixou o Espírito Santo da promessa. E a Bíblia diz que Ele orou. E Deus disse para ele, e ele disse assim, falou, olha, a mulher que eu vir, e que eu disser para ela assim, aqui no versículo 14 do capítulo 24, dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela responder, beba, e darei ainda a beber aos seus camelos. Ele estava com uma tropa de 10 camelos, imagina um tanque de um camelo. Seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisto verei que usaste de bondade para com o seu Senhor. Presta atenção, irmãos. O que nos distingue, o que nos faz diferentes diante de Deus e diante das pessoas que estão à nossa volta. A Bíblia diz que Eliezer chegou na beira do poço e ele falou para a mulher, pediu água a ela, no versículo 18, e ela respondeu, bebe, e prontamente baixando o cântaro para a mão lhe deu de beber. Acabando ela de dar-lhe de beber, disse, tirarei água também para todos os teus camelos, até que eles bebam. Sabe o que distinguiu essa mulher e que levou ela a ser a esposa de Isaque? Foi a generosidade. Está na hora, irmãos, da igreja se distinguir pela generosidade. Está na hora de eu e você baixarmos a quinquilharia toda da nossa casa e levar tudo e dar tudo para os outros. Porque tem muita gente que precisa daquela calça que está lá dentro, guardada. Você não vai vestir, sabe quando aquela calça? Nunca mais você vai vestir aquela calça. Ela não te entra nem que você faça um regime. Larga isso. Eu estou brincando com você para você entender, porque esse barulhinho que faz no nosso ouvido, você vai precisar disso, você vai precisar disso, você vai precisar disso. Quem tem certeza do que tem, não precisa reter o que acha que tem. Preste atenção nisso. Quem tem certeza do que tem, não precisa reter o que acha que tem. Você acha que você tem alguma coisa, irmão? Você tem certeza daquilo que Deus te deu, daquilo que é seu? Nessa noite, nós vamos orar, pedindo ao Senhor que a generosidade seja latente na sua vida, na vida da igreja. Nesse momento que a gente passa como nação, como país, como mundo. Ou seja, jogue fora essa cultura da mesquinharia, viva a cultura da generosidade, em nome de Jesus. Vive essa cultura da honra. A matemática de Deus, irmãos, por incrível, tem mais quem dá mais. Você está comigo nessa noite? A matemática de Deus é diferente da nossa, irmãos. Tem mais quem mais dá. Deus funciona dessa forma e Ele nos orienta a obedecê-lo dessa forma. Eu queria que você fechasse os seus olhos por um momento nessa noite.
Eu quero fazer uma oração primeiro. Quem sabe você que nos visita, vem aqui pela primeira vez, ou você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, mas que nessa noite quer fazer. Nessa noite você quer recebê-lo como seu Senhor e como seu Salvador. Ou você quer se reconciliar com Ele, e você quer ter certeza da sua salvação. Você quer viver isso com abundância, não uma religião, não um código de ética ou um código de valores, mas uma vida de relacionamento. Aí onde você está, com seus olhos fechados, eu queria te convidar a orar comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Te peço, Pai, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Ainda com os olhos fechados, eu quero saber se alguém faz essa oração, ou fez essa oração pela primeira vez. Queria que você levantasse a mão para mim. Deus abençoe você. Mais alguém faz essa oração aqui pela primeira vez? Você entrega a sua vida a Jesus, você se reconcilia com Ele. Nós podemos orar por você. Flávio, traga aqui seu colega, seu convidado. Nós vamos orar por você. E eu quero... Ore com ele aqui, Toninho. Deus abençoe sua vida. Ore com ele, Flávio. Vamos tomar nota do seu nome. Eu quero orar por você agora, querido. Vamos jogar fora a avareza. Você está comigo nessa noite? É alguma coisa que sorrateiramente entra dentro da nossa casa, entra dentro da nossa vida, entra dentro da nossa família, entra dentro do nosso arraial, entra nos nossos pensamentos. E não existe outra forma de combater mamon, não existe outra forma de combater a avareza a não ser pelo antídoto da generosidade. E se você sabe, você vai buscar na sua casa, você vai pedir ao Espírito Santo que te mostre. Nós vamos orar nessa noite para vivermos esse mês de março, um mês de generosidade, em nome de Jesus. Você vai ganhar um par de sapato novo, você vai numa festa de aniversário que você vai ser convidado, você vai dar um presente bom para o aniversariante, cabra safado. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Você vai convidar alguém para sair com você, para almoçar ou para jantar, você vai pagar o almoço e vai pagar o jantar para essa pessoa. Posso ouvir um amém? Entendeu? Você vai convidar as pessoas para ir na sua casa, você não vai dar suco para elas, não. Você vai comprar uma coisa bacana, você vai comprar uma coisa de valor, você vai ser generoso com as pessoas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não vale creme cracker, não, irmão. Aprenda a dar o melhor, aprenda a ser generoso com as pessoas que estão à sua volta, com a sua família, com os seus filhos, com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu Deus. E Deus vai fazer as janelas do céu se abrirem sobre este lugar, porque com a medida que nós tivermos medido, nos medirão também. Faça assim com as suas mãos, levante as mãos para o céu. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai, a vencer a batalha contra Mamon. Ajuda-nos a vencer a batalha contra a avareza, Senhor. Deus, livra-nos, Pai, no nome de Jesus, que não percamos a nossa fé, antes pelo contrário, que venha sobre nós, Senhor, uma onda de generosidade, sabedores que somos, Pai, que se damos alguma coisa, damos é para o Senhor. Livra-nos de sermos juízes uns dos outros. O que nós queremos fazer é abençoar as pessoas que estão à nossa volta. No nome de Jesus, todo o povo de Deus disse: amém. Você vai dar um abraço no seu irmão.